Então, boa tarde, alunos do 7º ano, né? Meninas lindas do titio e meninos nem tanto, ok? Então vamos dar início, né, ao segundo vídeo da nossa segunda aula dessa modalidade remota, beleza? Para dar início, o titio vai relembrar algumas coisas que nós discutimos na aula passada, uma revisãozinha básica, rápida, tá? E aí vamos continuar dando sequência à aula. Então, na aula passada, né, a temática, vamos dizer assim, o assunto que nós discutimos foi, né, tá lá na página 3, inclusive, no resumo teórico, o texto publicitário. E aí discutimos bastante a respeito do texto publicitário, como é que ele é formado, vimos exemplos, né? E aí também, para relembrar, eu vou fazer um comentário a respeito de algumas características do texto publicitário, que está aí, ok? Na página 4 do material. E aí o titio vai lembrar que você tem que estar com esse material em mãos para acompanhar o vídeo, né? Acompanhar as discussões. E, novamente, quem não pegou já era para ter pego na escola. Esse material é importante. Importante e interessante, né? Também vou lembrar, e aí seria bom até que os pais também estivessem escutando, que provavelmente alguns escutam, né? Que essas aulas, que de repente alguns não estão dando importância, a gente tem verificado que não é a maioria dos alunos que está assistindo, que está participando dessas aulas, porque fica aquela ideia em alguns, né? Vão ter que nos passar de ano de qualquer jeito, né? Mas aí eu quero lembrar, você que está participando, você que está fazendo as atividades, você não está perdendo nada, pelo contrário, você está ganhando. Essas aulas, pelo que eu tenho visto, que eu também tenho visto as aulas dos outros professores, elas são muito importantes, são muito interessantes. E aí eu não estou nem falando propriamente de ano letivo, eu estou falando para o seu aprendizado. Então você que está se interessando, que está entrando nesse mundo que eu chamo de mundo do conhecimento, que é importantíssimo para o crescimento da nossa vida, eu quero lembrar que você está ganhando, você não está perdendo. Então, por exemplo, esse material tem, né, um trabalho interessante nele. Se você estiver participando, se você estiver fazendo, estudando, tirando um tempinho para estudar, fazer as atividades conforme nós professores estamos pedindo, eu não tenho dúvida que você só vai estar ganhando, ok? Então, por exemplo, qual é o plano para essa aula agora? Nós vamos de fato corrigir as atividades que foram propostas, né? Essas duas atividades que estão aí na página 4, e vamos fazer um trabalho de produção de texto também. Então olha lá, sem dúvida, se você produzir o seu texto, você trabalhar com o pensamento de fazer direitinho, eu não tenho dúvida que você só tem a ganhar, você vai aprender. E infelizmente aqueles que não estão participando, não estão procurando assistir às aulas remotas, né, infelizmente estão perdendo, ok? Então vamos de fato valorizar, porque a gente, professor, coordenação, a gente está trabalhando para que você não fique desamparado nesse sentido, e aí nesse sentido também isso dá trabalho para nós. Então valorize essa aula e procure estudar, porque de fato você só vai ganhar, você não vai perder, ok? Então vamos lá voltar. Características do texto publicitário, para relembrar rapidamente, tá? Então, conforme eu discuti com vocês, eu fiz questão de lembrar, né, que o texto publicitário ele é altamente persuasivo, o que aponta aí essa primeira característica na página 4. Então, um texto que procura lhe convencer de alguma coisa. Então, olha a importância de você estar estudando, né? Você está lembrando, você está aprendendo, está se conscientizando de que quando você vê um texto publicitário, olha, você tem que ter cuidado, porque ele está usando a linguagem para lhe convencer, para lhe jogar a rede, para lhe pegar. Na aula passada, eu lembro que eu comentei, como esse ano se trata, né, de um ano eleitoral, você vai ver muita propaganda aí pela cidade, pela rua. E aí os candidatos, eles vão querer lhe convencer, olha, os candidatos a vereador, a prefeito, eles vão lhe convencer querer lhe convencer de qualquer jeito, que eles são honestos,
que eles trabalham, né, que eles são honestos, que eles trabalham pelo povo. E aí aquelas pessoas que não conseguem perceber acabam se deixando convencer, né, às vezes por enganação, por forma, às vezes pela própria linguagem. Então olha a importância de você estar estudando. Então uma dessas características, essa primeira característica que eu quero que você lembre é essa, né? O texto publicitário ele é persuasivo. Ora, sendo persuasivo, querendo, né, logicamente ser persuasivo, de convencer, o texto publicitário ele vai fazer recursos, né, vai fazer uso, perdão, de recursos da linguagem, né, e aí a gente vai notar que são recursos característicos de um texto publicitário que quer lhe convencer. Um desses aí está nessa segunda característica, aí, o uso de verbos no imperativo ou no presente do indicativo. Então, na aula passada, nós ressaltamos que o modo imperativo, né, das formas verbais que nós usamos mesmo no nosso dia a dia, indicam apelo, pedido, tá? E aí ordem. E nesse sentido, é uma forma verbal muito usada em texto publicitário, que quer lhe convencer, tá? Que quer fazer você crer em uma ideia, que quer lhe vender um produto. Então não vai esquecer, por ser apelativo, ele procura convencer, fazer você se sentir muitas vezes com poder e capaz, né, de certas coisas. Então tome cuidado, tem que saber ler o texto publicitário, observar as intenções dele. O uso de expressão de chamamento vocativo, olha só, lembra que a gente discutiu também? Então, um texto que apresenta um vocativo, um chamamento para determinado grupo, né, para determinado público-alvo, sem dúvida, é um texto muito direcionado. Então, ele quer, de fato, agarrar, pegar, né, você, o público que ele pretende, de fato, por meio da linguagem. Então, ele vai diretamente, ok? Como eu dei o exemplo na aula passada, né? Você, funcionário público, já pode emprestar dinheiro no nosso banco. Então, está direcionado mesmo. Outra característica é a linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. Quem está com o material aí, dê uma grifada na palavra acessível. Então, essa palavra aí, caramba, como ela é trabalhada no texto publicitário, né? Então, o texto publicitário, ele quer fazer com que o leitor, olha só, por meio da linguagem, uma linguagem simples, comum, parece assim que ele quer lhe mostrar que você tem poder, você é o próprio, você faz parte, que você pode ter acesso, olha aí, a serviços, a bens, então você pode ter acesso. Então, parece que o texto publicitário, ele quer lhe convencer que você pode ter acesso, por exemplo, a um carro novo, a um apartamento de luxo, você pode ter acesso a um celular muito bom, então você se sente o próprio. Então tem gente que, por não saber ler direito, não prestar atenção, acaba realmente se convencendo pelo texto publicitário que você pode ter acesso, que você muitas vezes necessita do bem, que você merece, Se você merece, você tem acesso, você vai comprar. Então você tem que ter cuidado. Os autores, né, os produtores de peças publicitárias, eles são muito bem conhecedores de como a linguagem funciona na nossa própria mente. Como é que eu vou me convencer, né? Muitas vezes ser convencido pela linguagem, que às vezes é simples, né? Fazendo com que você se sinta o próprio, você se sinta próximo do que está sendo lhe vendido, lhe oferecido no caso. Ok? Também, né, o texto publicitário, logicamente, sempre vai ter a linguagem verbal escrita e falada. Linguagem verbal escrita e falada. Ok? Então, é própria da linguagem, né, do texto publicitário. Mas olha só, também o texto publicitário muitas vezes explora as imagens, ou seja, a linguagem não verbal. Então esteja consciente disso. Também a linguagem não verbal, a imagem, né? Conforme eu falei na aula passada, eles partem, né, os produtores, da premissa, né, de que, olha só, uma imagem às vezes
fala muito mais do que 1000 palavras. Então eles também sabem trabalhar com as imagens na hora de construir o texto publicitário. Ok? Olha só, presença de criatividade, humor e ironia. Então também os produtores do texto publicitário, eles sabem que é importante uma propaganda ter humor, ter uma brincadeira, ter criatividade, porque assim você vai atentar bastante, né? Então eles também jogam com a linguagem, produzindo efeitos de sentido, ambiguidade, né? Quando eu tenho duplo sentido e por aí vai, né? Linguagem figurada também. Olha só, intertextualidade, relação com outros textos. Então também é muito usual no texto publicitário os produtores fazerem com que, né, o público-alvo, a quem eles querem, né, atingir com o texto publicitário, fazer com que eles se lembrem de outros textos. Olha como é interessante, né, o trabalho. Eles jogam com aquilo que já está na mente, né, do leitor, no caso. Então, um texto, algo que já é conhecido demais do público, eles vão lá e trabalham com aquela mesma ideia. Presta atenção como é interessante. Então, eles associam a ideia do produto a uma ideia que já está na mente do leitor. Então, logicamente, que a propaganda fica muito mais criativa e muito mais apelativa nesse sentido, porque ela vai ficar na sua mente também, né? Por conta do que? Da associação. Então, eu tenho um texto publicitário que ele se refere, que ele conversa com outro texto já conhecido, né, do leitor, do público-alvo pretendido pelo produtor do texto publicitário. Ok? Então, essa foi somente uma palhinha, né, para nós relembrarmos do que nós discutimos, né, na aula passada a respeito do texto publicitário. Então, vamos agora, de fato, né, corrigir as questões que nós deixamos na aula passada, nessa atividade aí, nesses exercícios propostos aí da página 4. Beleza? Vamos lá? Primeira questão. Olha aí. Observando o texto ao lado, podemos dizer que o gênero que melhor se enquadra é... Então, já viram o texto aí? Já vimos, né? Horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Pede para sair. Não é? Então, olha só. É muito fácil, né, a questão, porque você vê o texto, lembre, você tem que fazer uma leitura geral, todo texto tem uma referência, já viram a referência que está embaixo aí do texto, né? Blogspot.com, da data, olha só, que são textos publicitários. Então parece que se você analisar essa leitura geral, olhar as partes do texto, você vai logo perceber. Fica fácil de perceber que o texto de fato é uma propaganda. Então a resposta correta de fato aí é essa, né? Que o texto é o que? Uma propaganda, ok? É uma propaganda. Então um tipo de texto que quer lhe vender algo, uma ideia, no caso aí, ok? Então repara como é interessante. Então o texto aí é uma propaganda, beleza? A questão número 2 agora, olha aí a questão número 2. Para compor a ideia, olha só, o autor utilizou a estratégia da intertextualidade. Lembra? Acabamos de discutir. Entre, a ideia de entre, né? Relação entre, olha lá, intertextualidade. Então, quando eu tenho um texto que se relaciona, que faz referência a outro texto. Então, um texto que fala de outro texto, que faz alusão a outro texto. Olha aí, que se define pela comunicação entre dois textos. O termo do título que foi colocado para estabelecer relação entre os textos e causar efeito de humor foi, olha lá, né? Qual foi? Muito fácil. Conforme eu falei agora há pouco, discutindo, ora, com a intenção de convencer e de fazer com que a propaganda fique realmente, né, fixe na mente do leitor, eles fazem uso, né, de outros textos. Então, algo que está muito em voga na realidade e que por isso mesmo está na mente do leitor, está na mente. E aí o que acontece? Eles trabalham o
texto dele fazendo relação com esse outro texto. E aí muito fácil, né? Você já deve ter visto, quem não viu já deve ter ouvido, lembra das brincadeiras, né? Por conta do filme, do comentário, né? Que foi um grande filme, e aí você já sabe a relação aí, né? Elite é a palavra correta aí na segunda questão, a letra A também. Então novamente eu vou dizer, você que está com material, faça, preste atenção às explicações, ok? E aí marque direitinho, você que já fez, coloque certo aí bonitinho. Eu vou lembrar que essas atividades todas já são consideradas atividades avaliativas. Então esse material eu vou marcar um dia para você deixá-lo na escola todo, para eu dar o visto, avaliar o que você fez, ok? E aí, aí eu vou avaliar, e aí eu vou lembrar. Quem ainda não pegou esse material, que já era para ter pego na escola, vá buscá-lo lá para participar das aulas. Então essas primeiras aulas de língua portuguesa, novamente eu vou destacar, elas vão versar sobre esse material aí, que trabalha a questão de produção de texto, leitura. Então isso de novo eu vou dizer, não pensem que a gente está aqui enrolando, eu pelo menos não estou. A gente está aqui produzindo material, eu vou de novo lembrar, essas aulas, a gente também aprende muito, né? Nós aprendemos, tendo que gravar a aula, então eu não estou aqui enrolando, eu tirei tempo, eu estou me preparando para isso, estou procurando aprender, aí dá problema o computador, dificuldade para salvar, aí vai daqui, vai dali, então isso daqui não está sendo brincadeira, é sério, então leve a sério, você só tem a ganhar. Então quem fez a atividade, acertou aí a letra A, coloque lá o Czinho de certo. Quem ainda não fez, tá? Procure material. Eu não tenho material. Vá anotando no seu caderno. Então de novo eu vou lembrar. Todas as minhas aulas é importante que você esteja com material e um caderno para ir anotando as suas dúvidas. Após esse vídeo, eu vou querer que vocês perguntem. Se tem alguma dúvida, pergunte para eu, né, comentar também. Entendido? Então a resposta da número 2 é a alternativa A, elite. Ok? A questão número 3, olha o que nós temos aí agora, né? A questão número 3. E aí ela já quer que você escreva. É uma questão que você vai responder escrevendo. Muito fácil também, tá? Sempre eu digo que quando você vai fazer leitura, seja de qualquer tipo de texto, qualquer gênero textual, você tem que lembrar de tudo que você sabe, tudo que você já viu, tudo que você já ouviu, tudo que você já leu. Então é importante você, de forma consciente, preparar a sua mente para ler, pensar. Então leitura é pensamento. E aí a pergunta fácil é essa: com qual filme o enunciado estabelece intertextualidade? Ok? Então você, com certeza, quem fez tudo direitinho já sabe, né? O filme Tropa de Elite. Então você pode botar de forma objetiva, lembrando que aí eu tenho linguagem escrita, tá? Titio vai chamar a atenção também de vocês. Ainda agora eu chamei do pessoal do 6º ano. Vou chamar de vocês também. Você já deve ter consciência disso. Se não tem, intuitivamente sabe que nós usamos a linguagem conforme o nosso ouvinte. E aí eu estou falando mesmo da linguagem falada. Você já sabe que quando você fala com seu amiguinho, com seu coleguinha, né, da escola, lá da rua, você usa uma linguagem totalmente diferente. Você não vai falar do mesmo jeito com o seu pai ou a sua mãe. Você não vai falar da mesma forma. E aí o titio vai lembrar. Levem isso para o estudo. Quando eu vou escrever, eu não vou escrever igualzinho como eu falo. É outra situação, é outro contexto. Então a linguagem escrita, você que está iniciando agora os seus estudos, né? Eu considero que quinta, sexta série ainda está no início do estudo.
você vai começar a aprender que escrever não é igualzinho falar. Tem muita coisa que eu falo e que eu não escrevo. Tem muita coisa que eu escrevo, mas que eu também não falo. Então você tem que ter essa consciência, tá? E aí, de novo, a gente usa a linguagem conforme o nosso ouvinte. Então sempre é bom ter essa consciência com quem eu estou falando, com quem eu estou, né, no contexto. É alguém que não se preocupa com a linguagem? É alguém mais estudado? Alguém, e aí eu vou até lembrar, até por uma questão de educação e de respeito. Então você tem que saber usar a linguagem com educação. Aí eu vou lembrar das mensagens do Zap Zap que eu tenho visto de vocês. Então eu também tenho olhado as outras aulas do professor Emerson, do professor Marcelo, né? Eu tenho olhado as aulas de inglês, eu tenho olhado as mensagens que você enviam no Zap Zap. E aí de novo eu vou lembrar, até por uma questão de educação e de respeito, vocês têm que ter cuidado com como estão escrevendo, ok? Como vocês estão escrevendo. Eu não estou falando propriamente da questão de cortar as palavras, não é isso, mas ter consciência de que você está escrevendo para um professor e que você tem que usar uma linguagem diferente da linguagem comum por conta do contexto. Ter consciência de como eu devo escrever as palavras. O WhatsApp tem um corretor, mas é você que domina esse corretor. Então não vai dizer, escrever errado foi o corretor. Não foi. Você que marca se você quer que ele escreva lá ou não. Você que domina. Então eu tenho visto gente dando muita mancada, hein, na hora de escrever para os professores. Começando frases com letra minúsculas, errando letras, que eu tenho certeza que não é corretor, esquecendo da pontuação. Às vezes a gente lê, não sabe se é uma pergunta, se é uma afirmação. Então você tem que lembrar que os sinais na hora do Zap Zap são importantes. Se eu quero perguntar, eu tenho que botar a interrogação. Se eu quero mostrar um espanto, uma exclamação, lembrar das vírgulas, não escrever nome próprio. Eu tenho visto também os textos que vocês estão escrevendo como respostas no caderno, hein? Então, para o professor de geografia, eu vi Brasil com letra minúscula. Como é que pode isso? Então, você tem que lembrar que nomes próprios nós escrevemos com letras maiúsculas. E coisas desse tipo, tá? Ok? A quarta questão diz o seguinte: além do nome, que outros elementos textuais e visuais do cartaz podemos associar ao filme? E aí você tem que lembrar, Titio já comentou, que quando a gente lê, a gente não lê só o que está escrito. A gente lê as imagens também, né? As imagens. E aí, veja a imagem da propaganda. Veja no vídeo que fica mais claro aí para ver. Olha o tomate, que coisa bonitinha, com uma boina militar. Lembra lá? O filme Tropa de Elite eram, né, policiais militares lá. A ideia é essa, a história lá, né, basicamente. E aí o que é que vai acontecer? Você pode marcar, né, que também a boina militar no tomate, como se tivesse cabeça, também faz referência ao filme, tá? Aí uma resposta correta em linguagem escrita aí seria exatamente a imagem do tomate com uma boina de militar, ok? Escreva aí, se não conseguir escrever, volta o vídeo para ver. A imagem do tomate com uma boina militar. E aí eu ainda completei. E a expressão, olha lá, pede para sair, que ficou famosa pelo filme, né? Então, tanto a boina militar no tomate, quanto a expressão pede para sair, que ficou famosa no filme. Foi isso que eu coloquei como resposta escrita. Então, de novo, quero ler. Eu vou dar o visto nesse material, hein? Vou querer vê-lo direitinho. Beleza? Vamos lá para outra questão. Ok? A outra questão sobre a campanha publicitária acima. Olha aí. A expressão virar a página está no sentido conotativo figurado e nos passa a ideia de. Então, também preste atenção, você que fez. Titio estava explicando, né? O que é sentido conotativo, expliquei na outra aula, quando a palavra tem um sentido ampliado, diferente. Então significa que a expressão virar a página aí não é o sentido comum quando eu viro a página do livro, não é essa a ideia. É um sentido ampliado.
E aí, olha, uma questão de semântica, de significado. Qual é a ideia que ela quer marcar aí? Hein? Qual é a ideia? Ok? Hein? Qual seria a alternativa correta nesse caso aí? Sobre a campanha publicitária acima, a expressão virar página está no sentido conotativo, figurado, e nos passa a ideia de... A resposta correta é a letra B. Número de pessoas que não têm acesso à leitura. Ok? Número de pessoas que não têm acesso à leitura. Ok? Então, isso significa que essas pessoas vão virar a página, vão mudar de atitude, vão mudar a forma, né, de ver a vida, inclusive. Então, não me esqueça, a leitura é importante para o seu desenvolvimento. Tá? A questão número 3 diz o seguinte: o sorriso da criança indica, olha aí, a relação da linguagem verbal e não verbal. Ok? Então, se eu tenho uma linguagem relacionada aí, eu tenho, de fato, duas linguagens contribuindo para o sentido do texto. Então, o autor ele fez uso desses dois recursos, né, na construção do texto dele. Ou seja, a questão número 6, o sorriso da criança indica, olha aí, a letra C, estratégia do autor para reforçar a ideia contida na linguagem verbal. Então, olha aí, a ideia de alegria, de como é bom virar a página, mudar a nossa relação com a letra, com a linguagem escrita. Então, é realmente super importante, tá? Então, analise direitinho aí essas questões. Esse vídeo acabou se prolongando porque eu chamei atenção para algumas situações que são importantes também, como do WhatsApp, que eu vou lembrar. É uma forma de você estar treinando a linguagem escrita, então você tem que prestar atenção quando tá escrevendo, ok? Então, no vídeo de amanhã, a gente vai iniciar com a produção do texto, tá? Conforme eu falei. Vamos rever o que a gente viu e iniciar com a produção do texto, tá? Que está lá na página 5, ok? Então, eu espero que essa aula tenha dado para você entender legal a respeito da publicidade, a questão de intencionalidade dentro do texto publicitário, como é feito o trabalho com a linguagem publicitária, ok? Aí amanhã, Titio Amora vai fazer outro vídeo sobre a produção de texto, ok? E dá início ao que está no material na aula 3, lá na página 5, ok? Aí na página 5. Então amanhã na aula, o vídeo de amanhã será por essa aula aí, tá? Então boa tarde, e aí a gente vai tirar nossas dúvidas aí após o vídeo no WhatsApp. Até logo.